Olha, como foi bom assistir Assassino por Acaso, que é o novo filme do Richard Linklater. Primeiro porque eu já sou uma admiradora do trabalho dele, que é o criador de uma das minhas trilogias favoritas, que é a trilogia do Antes. E no seu novo filme, o diretor continua mantendo em curso aquele seu entusiasmo por contar uma boa história. Assassino por Acaso é dirigido pelo Linklater, mas tem uma colaboração no roteiro, que é escrito por ele juntamente com Glen Powell, que também atua no longa interpretando o Gary Johnson, que é o protagonista dessa história. O Gary é um professor universitário de filosofia e psicologia, e nas horas vagas ele trabalha para a polícia se passando por um assassino de aluguel para poder pegar os mandatários. Até que um dia ele se apaixona por uma mulher que tenta encomendar os serviços dele para assassinar o marido, sendo a partir desse momento que a narrativa do filme começa a ficar mais interessante. Vale mencionar que o Gary Johnson realmente existe e, portanto, o filme se serve de um material de base real, vindo de um artigo que o Linklater leu, decidindo então contar sua própria história a partir dele. Então, no começo da história, a gente tem o Gary Johnson nesse papel do professor universitário que leva uma vida sem muitas emoções e também com uma personalidade sem muitas variações interessantes. Mas isso muda completamente quando ele começa a se passar por assassino de aluguel, porque ele acredita que cada caso precisaria de uma caracterização específica. Então, ele vai criar uma personalidade diferente para cada cliente com o qual ele fosse encontrar. Isso envolve um trabalho de pesquisa que ele faz e também de caracterização desses personagens, que é feita realmente de uma forma muito cuidadosa por ele. E sendo o Gary um professor de psicologia, o Linklater se serve disso para trazer para a narrativa conceitos da psicanálise, conceitos de Freud, de eu, isso e supereu, dependendo da tradução, e de ego e superego. E que, resumindo bastante, esses conceitos dizem respeito a forças que vivem em conflito justamente por serem distintas, já que elas contrapõem aspectos morais e aspectos instintivos e também impulsivos do sujeito. E uma coisa que eu achei muito interessante é como a narrativa do filme acompanha esse tom do Gary, que vai passando desse professor mais sóbrio e que passa, despercebido de alguma maneira, junto dessas personalidades que vão fazendo com que ele se destaque cada vez mais. E o filme também tem essa crescente. Ele começa num tom mais sóbrio e ele vai ficando cada vez mais interessante, mais instigante, também mais vibrante. E junto dessa vibração vem também a imprevisibilidade, que é uma coisa que eu acho maravilhosa nesse filme, porque a gente sabe mais ou menos por onde passa a história, mas a gente nunca sabe onde ela vai chegar. Então tem uma crescente de curiosidade que vai sendo despertada no espectador, que faz a gente pensar, nossa, mas como é que eles vão resolver determinada coisa? E que é uma curiosidade muito gostosa de se experimentar ao longo do filme. Inclusive tem uma sequência, mas quase ali no final do filme, entre o Gary e a Madison, que é assim, muito bacana, assim, muito impressionante. Que eles vão atuar o tempo inteiro. E como que esse improviso do Gary, como o Ron ali, que ele está interpretando, na verdade, uma das personalidades dele, que é o Ron, como é que ele e a Madison conseguem elevar essa cena de um jeito que a gente fica assim o tempo inteiro, sabe? Assim, numa crescente de emoções e de adrenalina também. Por isso, essa é uma história que está sempre ganhando novos contornos, em parte pelo próprio personagem do Glen Powell, que cria novas identidades o tempo todo para se camuflar conforme a missão pede, em parte pela forma como a narrativa se constrói, sempre lançando o espectador numa atmosfera que é imprevisível. E tudo isso é feito de um jeito cômico e fluido e que é delicioso de acompanhar. Assassino por Acaso estreia nos cinemas hoje, e se eu fosse você, eu não deixava de conferir. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, e se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.